Fala, meus queridos! Vamos estudar o segundo reinado. Meus amigos, eu preparando esta maravilhosa aula, eu tive uma surpresa, tá? Porque esse período é incrivelmente gigante. Gente, segundo reinado é um dos assuntos que mais cai no vestibular. Por quê? Porque depois do período regencial, né, que foi um período de instabilidade, um período triste, né, um monte de revolta, um monte de disputa política, no segundo reinado a gente vai ter um período mais estável. Vai ter revolta? Vai. Vai ter disputa política? Vai. Só que é mais espaçado, né? A gente vai ter aí 49 anos de Dom Pedro II, né? E também, efetivamente, quase 39 anos de tranquilidade, né? Claro que vai ter uma guerra do Paraguai ali inserida no meio, vai ter uma revolução praieira inserida ali no meio, né? Vai ter algumas disputas políticas, as eleições do cacete, né? Tudo isso a gente vai ver, né? E não, eu não tô brincando, as eleições do cacete aconteceram e tem esse nome mesmo, tá? Mas tudo isso a gente vai ver, né? Que são momentos, né, espaçados na história do segundo reinado que vão, né, trazer um pouquinho mais para esse lado de instabilidade. Mas num contexto geral, né, e aí os passarinhos, né, cantando muito alucinado, né? Olha como eles estão empolgados com o segundo reinado, né? Num contexto geral, a gente teve um período de estabilidade comparado ao primeiro reinado e comparado também ao período regencial. Então a gente vai ter essa figuraça que é o Dom Pedro II, tá? Aí o filhão do Dom Pedro I, nosso querido Dom Pedro de Alcântara, que vai reinar aí por 49 anos, tá? Ele que tá na lista dos monarcas que mais ficaram, né, no poder, mais tempo ficaram no poder, ele é o 21º colocado, né? Se a gente for considerar aí que existiram, nossa, milhares, né, de reis ao longo da história do mundo, né? O Dom Pedro aí que tá bem, né? Se a gente for considerar, né, esse fato que existiram centenas, né, de monarcas, o Dom Pedro até que está numa posição boa. Realmente ele teve um período muito grande no poder. E a gente vai aí também ele ser o segundo, né? Há controvérsias, mas, né, eu na minha pesquisa um pouco mais rebuscada, eu achei que ele é o segundo rei nascido na América. Por que ele não é o primeiro? Por conta do Iturbide, o rei lá do México, né, que se autoproclamou rei no meio da independência do México. Então, por isso que ele não é o primeiro. Mas, segundo rei nascido na América, primeiro rei nascido na América do Sul já é uma coisa interessante, né? E isso vai trazer algumas desconfianças dos países no entorno, né? Que então vão caracterizar o Brasil como um país imperialista, um país imperial, né? Mesmo de fato, né? Comandado aí pelo Dom Pedro II, um rei. Beleza? Vamos lá, vamos estudar então a estruturação do Estado brasileiro. Porque, como eu falei para vocês, o primeiro reinado e o período regencial foram períodos muito conturbados, né? O Estado brasileiro não conseguiu se estabelecer de fato, né? Teve que conter revoltas, teve que, né, lidar com crises, lidar com situações externas. E aí é no segundo reinado que o Estado brasileiro vai, opa, beleza, estamos aqui, agora eu posso pensar em planos de futuro, agora eu posso pensar em planos econômicos, planos de desenvolvimento, né? Então a estruturação do Estado brasileiro se dá no segundo reinado, tá? É um período da história do Brasil que começa com um golpe, tá? Então aí, né, é uma situação interessante. Muitos períodos da história do Brasil começam com um golpe, né? E o golpe da maioridade vai colocar o nosso querido Dom Pedro II no poder aos 14 anos de idade. O Dom Pedro de Alcântara, o Pedrinho, né? Como vocês estão vendo aí nessa imagem, ele era muito novinho, mas ele já começa a governar, né? Aí apoiado por alguns dos seus tutores, beleza? Como eu falei para vocês, é o período mais estável, né, consideravelmente aí da história do Brasil, né? Há controvérsias, mas algumas bibliografias consideram aí o período mais estável da história do Brasil, 49 anos de segundo reinado. Beleza? É um período que é dividido em 3 fases, então vocês vão ver que ao longo dessa sequência de aulas, né, os episódios dessa novela, eles vão ser divididos nessas 3 fases. A primeira fase é a consolidação, que vai ter alguns problemas, inclusive a Revolução Praieira, as eleições do cacete, vão acontecer nessa fase, tá? De 1840 a 1850. Depois nós vamos ter a fase da conciliação, de 1850 a 1870, que ela vai, né, ser um período mais tranquilo, né, onde as duas correntes políticas vão, né, se unir, né, e vão ter mais estabilidade. Só que nesse período a gente tem a Guerra do Paraguai, que é um período complicadíssimo para a história do Brasil, tá? E a gente vai ter a crise do segundo reinado de 1870 a 1889, que é quando a popularidade do Dom Pedro II vai caindo, né, de paraquedas, né? Por que de paraquedas? Porque é lento, né? Vai caindo aos poucos, mas chega no momento que não tem mais como se sustentar, e aí em 1889 a gente tem a proclamação da República. Beleza? E quais são as correntes políticas desse período? Nós temos 2 partidos, o Partido Liberal e o Partido Conservador, né? Esses partidos que são aí, né,
a herança do período regencial, né, como a gente viu na aula do período regencial, né, esses partidos, então, eles vão definir duas correntes, né, a corrente que queria centralizar o poder no Rio de Janeiro e a corrente que queria descentralizar esse poder, né, entre as províncias, beleza? Então a gente vai ter aí os liberais e os conservadores, né, fazendo essa frente um ao outro. Só que, né, liberais e conservadores que estavam no poder eram ambos proprietários agroexportadores, né, proprietários de grandes latifúndios agroexportadores. Eram ambos, né, parcelas da elite. Então os dois, né, tanto liberais quanto conservadores, possuíam os mesmos interesses de manter as relações socioeconômicas da época. Então, na prática, liberais e conservadores eram uma coisa só, né? Tinham apenas algumas poucas divergências. Por isso que o Oliveira Viana, ele traz, né, na época, uma frase famosíssima: nada mais conservador que um liberal no poder e nada mais liberal que um conservador na oposição, né? Ou seja, tanto liberais quanto conservadores no poder, né, ou na oposição se complementam, né? O complemento de um conservador é obviamente um liberal. O complemento de um liberal é obviamente um conservador nessa época, tá? E a gente vai ter aí, né, uma charge que eu acho maravilhosa, né? Nada de mexer na grande propriedade, a fala de um conservador, né, se casando com um liberal, falando nem no trabalho escravo. Então, o que eles queriam mesmo era manter as estruturas sociais e econômicas da época, e mesmo que isso custasse, né, uma aliança entre os dois, mesmo que isso custasse, né, ter que abrir mão, né, de uma descentralização ou ter que abrir mão de uma centralização no Rio de Janeiro, isso valia a pena, porque assim eles iam se manter no poder. Beleza, galera? Continua aí então, meu querido, que aí a gente vai estudar então esse período